você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de falar sobre as leituras que eu fiz no mês passado. Estamos em dezembro, vou conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de novembro. Teve bastante coisa legal que eu quero dividir com vocês, então aproveita, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. E seguindo o esquema aqui deste canal, livros físicos lidos eu mostro aqui para vocês, os que eu li pelo Kindle eu deixo a imagem para mostrar aqui para vocês também. E a primeira leitura que eu fiz em novembro foi este livro aqui, Eu, Robô, de Isaac Asimov. Eu sou fã de Isaac Asimov, bom doutor, escrevia muito bem e estava na minha lista já fazia um tempo, ler Eu, Robô, tanto é que eu adquiri o livro fisicamente, porém eu não aguentei esperá-lo chegar e acabei lendo pelo Kindle, mas como ele já chegou, eu mostro ele físico para vocês. Então vou mostrar aqui a parte da frente, lombadinha, parte de trás do livro. É um livro muito legal, editora Aleph, como sempre, mandando muito bem nos livros. Vou mostrar um pouquinho deles para vocês aqui também. E O Robô foi publicado em 1950. Ele é uma coletânea de 9 contos sobre robôs, obviamente. Ele também teve adaptação para o cinema, que foi baseado no livro, porém ele não segue, a adaptação não segue fielmente o que tem aqui nesse livro, mas é uma adaptação muito legal também, com o Will Smith, inclusive, muito bacana. E esses 9 contos aqui falam de vários robôs. Existe uma personagem, vamos dizer assim, principal, que ela é uma psicóloga de robôs. E ela vai relatando em cada conto a experiência de vida dela naquela época, enquanto ainda estavam surgindo alguns robôs aqui na Terra. Então tem vários contos aqui que são muito legais. Não foram todos que eu gostei, porém a grande maioria eu gostei demais. Começa inclusive com um conto que eu gostei demais, que se chama Robin. Deixa eu até confirmar aqui. Isso, Robin, que é um robô, que ele é um robô babá e ele cuida de uma menina. E a menina se afeiçoa a ele muito, ela gosta muito dele, eles têm um vínculo muito legal. Mas a mãe acaba tendo medo um pouco desse robô, já está uma época que os humanos já estão com um pouco de receio dos robôs. Então existem opiniões controversas ali da humanidade com relação aos robôs. Mas essa menina se apega e é uma história muito bonitinha, muito legal. Dentre elas também existem outras histórias que são muito bacanas também. Por exemplo, existem contos que um robô ele acaba tendo a sua própria fé, outro robô que acaba lendo mentes e assim por diante. Então são vários contos muito interessantes, muito legais. E é importante falar que esse livro aqui foi o que lançou as 3 leis da robótica, as 3 leis famosas da robótica. Foi lançado aqui quando Asimov estava escrevendo os contos de Eu, Robô. Então, é um livro para quem gosta desse gênero de literatura, para quem gosta de ficção científica, para quem gosta desse universo que o Asimov criou. É um livro show de bola, vale muito a pena, principalmente se você quiser ingressar nesse universo do Asimov, que é bem legal. Ele vai desde a série dos robôs até o Império Galáctico, Fundação, entre outros. Começa por esse aqui que é assertivo, é muito legal, vale a pena. Segundo livro lido em novembro foi um livro clássico da querida Jane Austen, Persuasão. Um livro também que eu gostei demais. Ele ainda não bateu Orgulho e Preconceito, que ainda é o meu preferido da autora, porém gostei muito também. Ela mantém aquela escrita gostosa de se ler. Ela tem aquela personagem que é uma heroína. E aqui a gente fala da Anne Elliot, que é uma jovem perto dos seus 19 anos. E ela tem um pretendente com quem ela se relaciona. E ela estava até com um compromisso com ele, que era o Frederick. Mas como ele era só um simples funcionário da Marinha, uma pessoa ali que ainda não tinha talvez uma possibilidade de dar um bom futuro a ela, ela é persuadida a romper com esse jovem também que gostava muito dela e ela também gostava muito dele, mas ela acaba cedendo e acaba abandonando ele. Passam-se alguns anos dessa história
e ela tem um reencontro com ele. Nesse momento da vida dela, ela já deve estar lá perto dos seus 27 anos. Ele já alcançou uma patente melhor, ele se tornou um capitão. E quando ela encontra novamente, obviamente ela não é uma personagem que vislumbra o dinheiro, a parte financeira. Ela realmente, no coração dela, ela percebe que ela não conseguiu esquecê-lo, mesmo porque ela teve outras propostas durante a vida dela, mas ela recusou a todas, porque realmente ainda tinha ficado aquele sentimento, e ela acaba, quando ela encontra com ele, ela tem a certeza de que ela ainda não havia esquecido, porém ela fica com aquela dúvida, né? Será que ele ficou com raiva de mim? Será que ele sentiu a mesma coisa por mim? E é aquela história de romance que a gente gosta dos livros da Jane Austen. E aí ela fica na dúvida porque surge uma outra personagem que ela pode ser uma possível rival ali. E então, Persuasão é um livro muito gostoso de ler, é um clássico também, delicioso, livro que vale a pena também ser conhecido, sem dúvida. Terceiro livro lido foi esse livro aqui, vou deixar a imagem para vocês, do Denis Lehane, A Entrega. Eu havia conhecido o Denis Lehane através de Sobre Meninos e Lobos, que se tornou um livro favorito da minha vida. Então, eu quero conhecer mais obras desse autor que escreve muito bem. E fui atrás desse livro que eu fiquei sabendo que existia. Então, A Entrega conta a história de um bartender solitário chamado Bob, que está sempre procurando algum motivo para viver a vida. Ele é muito desiludido realmente com a vida, enfim. E num belo dia, 3 dias ali depois da noite de Natal, ele está passando, andando pelas ruas de Boston, e ele escuta um chorinho de cachorro, mais ou menos isso, abafado, e ele vai até uma lixeira e ele acaba encontrando um filhote. Se eu não me engano, a raça do cachorro era Pitbull. Ele acaba encontrando esse filhote todo machucado, ele estava ali jogado na lixeira, ele havia sido espancado, e aquilo lá mexe muito com o Bob. Ele fica surpreso, e nesse momento ele acaba encontrando uma jovem, uma moça chamada Nádia, que acaba ajudando ele com esse cachorro. E eles acabam tendo não um relacionamento, mas o início de uma amizade. E essa história parecia estar tomando um rumo bem legal para a vida do Bob, porém é um livro que acaba envolvendo outras situações, é um livro policial, onde se envolve a máfia, se envolvem trambiqueiros. Ele trabalha num bar, um bar famoso ali da cidade onde ele está, mas que não é muito lá bem frequentado, nem o próprio dono, que é seu primo também, não é lá aquela pessoa muito confiável, enfim. Ele acaba sendo envolvido ali em algumas situações ali complicadas, e tem um final ali também que é um pouco assim de explodir cabeça, assim. Isso é que eu acho muito legal nos livros do Denis Lehane. Ele te entrega um final, te entrega um final que você não consegue perceber ali durante o livro, mas que quando ele lança a verdade sobre a história ali, você tem um certo impacto e é muito legal. Então eu gostei bastante do livro. Ele também não supera Sobre Meninos e Lobos, que é fantástico, mas é uma leitura muito agradável, uma leitura que vale a pena. Se você nunca leu nada sobre o Denis Lehane, aproveita, é um bom início, porque não é um livro longo também, que vale a pena, você vai gostar também, eu tenho certeza. Quarto livro lido no mês de novembro, na verdade, para mim, foi uma releitura. Eu estou falando de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Porque o ano passado eu fiz a leitura na íntegra do livro O Médico e o Monstro, e este ano eu acabei encontrando no Kindle Unlimited, aliás, O Médico e o Monstro também, mas na versão em quadrinhos, que é uma leitura, um tipo de gênero que eu não costumo ler, mas que eu gostei demais e já estou procurando outros para ler. É muito agradável, é muito legal ler, eu gostei bastante. Então, a minha experiência lendo essa versão do Médico e o Monstro em quadrinhos foi muito bacana, porque eu acho que eu aproveitei muito mais justamente por eu já ter lido o livro, o romance na íntegra, e poder visualizar através das ilustrações do livro a história em si. Então, fala obviamente acho que é uma história muito conhecida para todo mundo, mas conta a história de um doutor, o Dr. Jekyll, que tem um relacionamento um pouco diferente com
um homem muito taciturno, um homem muito mal visto pelas pessoas, chamado Hyde, que as pessoas não conseguem entender exatamente que tipo de amizade eles têm ali. E envolve também o advogado e amigo do Dr. Jekyll, o Utterson, que ele acaba fazendo o testamento do Dr. Jekyll e colocando como herdeiro principal o Hyde. E ele não consegue entender por que ele deixa toda a herança para esse Hyde, que não é uma pessoa muito agradável, enfim. E vão acontecendo coisas ali na cidade, que esse Hyde está envolvido, tudo. O Utterson sempre acha tudo muito estranho. E a trama vai seguindo ali com esse teor de mistério, esse teor de ficção científica, o drama que acontece ali na história. Então eu achei muito legal ter lido através de quadrinhos essa história, que é um clássico, né, mundial, que vale muito a pena. Como eu li pelo Kindle, e na verdade eu não li pelo aparelho Kindle, porque essa é a parte ruim, né, do Kindle, pelo menos a versão que eu tenho, ele não é colorido, obviamente, então eu achei que não ia ficar muito legal eu ler por ele. Eu acabei lendo pelo celular, porque o Kindle Unlimited ele é um aplicativo onde eu consigo também ler pelo celular, então pelo celular eu acabei lendo coloridinho ali, foi bem legal também. Com certeza a versão física deve ser muito mais legal. Porém, achei que fluiu muito bem, foi bem legal. Já estou à procura de outros clássicos através em quadrinhos também, que eu achei muito legal, poder ler a obra e depois ler através dos quadrinhos aquilo que eu já havia lido. Eu gostei demais. Fica a minha dica aí de O Médico Monstro nessa versão, mas se você tiver a oportunidade de ler a obra antes de ler através dos quadrinhos, eu acho que vai ser muito mais legal. E falando de Robert Louis Stevenson, eu acabei lendo um segundo livro desse mesmo autor, chamado Clube dos Suicidas. Vou deixar a imagem aqui também. Na verdade, esse livro ele faz parte de um projeto idealizado pelo Fernando Sabino, que era uma coletânea de novelas de vários autores renomados, e dentre eles este livro aí do Robert Louis Stevenson, que conta a história de cavalheiros que desejavam se matar, se suicidar, porém não tinham coragem de fazer. Então existe uma associação secreta onde alguns cavaleiros acabam sendo admitidos, de acordo com algumas regras, a entrar nesse clube para que aconteça o assassinato deles. Então as pessoas são sorteadas, na verdade, alguma pessoa que está ali naquele meio pode ser sorteada para assassinar a pessoa que não tem coragem de se matar. Então, a história vai nesse sentido, e a gente tem como personagem principal um príncipe chamado Florizel e o seu fiel escudeiro, o Coronel Geraldini, que acabam conhecendo, sabendo da existência desse clube e acabam entrando nesse clube só para investigar o que estava acontecendo por ali. Só que eles não sabiam que eles também, a partir do momento em que eles entraram nesse clube, eles também poderiam participar do sorteio. Então a história vai levando aí pra gente saber o que vai acontecer com o príncipe ou com o seu fiel escudeiro, vamos dizer assim. Eu gostei do livro, porém não foi aquele livro assim que fluiu legal. A história é bem tranquila assim de se ler, mas não sei, faltou alguma coisa ali. Eu não curti 100% assim. Não favoritei esse livro, mas acho interessante conhecer, por exemplo, o Robert Louis Stevenson. Ele é muito conhecido pelo Médico Monstro, pela Ilha do Tesouro, mas existem essas outras obras que ele também já escreveu e que são muito pouco conhecidas. Então, aliás, é uma coleção bem interessante, tem de vários outros autores também. Então, essa foi a leitura também que eu fiz nesse mês. Esperava um pouco mais, mas foi legal também. Sexta leitura do mês de novembro, e eu posso dizer para vocês que foi a minha leitura favorita. Foi o melhor livro que eu li no mês de novembro. Foi este aqui, do mestre Stephen King, A Espera de um Milagre. Este livro é sensacional. Que livro gostoso de ler, que livro emocionante. Ele conta a história de uma penitenciária chamada Cold Mountain, onde no bloco E ficam os assassinos perigosos que estão esperando a sua data para ir para a cadeira elétrica. Então ali a gente tem o chefe, o encarregado principal, o Paul,
que já está há anos ali trabalhando nesse corredor verde que eles chamam. E ele já viu de tudo ali naquele corredor, naquelas celas. Porém, com a chegada de um novo morador, vamos dizer assim, chamado John Coffey, que é um gigante com mente de criança, ele acaba se deparando por um momento na vida dele totalmente diferente de tudo que ele já viveu na vida. Ele é ambientado nos anos 30 e então ele conta a história mais precisamente do John Coffey, que é um homem que foi acusado e sentenciado à morte por ter estuprado e matado violentamente 2 menininhas. Então, ele é considerado, obviamente, perigoso, assim como outros personagens que estão ali também. A gente tem um francês que está preso também, e logo depois chega um outro personagem também, que esse sim é muito perigoso, e vai contando aquele momento da história em que o John Coffey esteve preso. O livro ele é narrado pelo Paul, pelo chefe da prisão, e no momento em que ele é narrado, o Paul ele já está idoso, ele já está numa casa de repouso, e ele começa a escrever um livro sobre essa fase da vida dele na penitenciária. E aí ele começa a escrever, e através dessa escrita dele a gente conhece toda a história da época em que ele passou com o John Coffey, com os outros personagens que também trabalhavam ali. E é um livro assim que é muito emocionante. Ele tem o seu ar sobrenatural, porém não é uma coisa assustadora, nada disso. Aqui você encontra mais um drama do que um livro de terror. Então, se você não curte muito um livro de terror e tem vontade de conhecer a escrita do Stephen King, A Espera de um Milagre é um livro que vale muito a pena ser conhecido. É um livro muito legal. Ele não é um livro tão curtinho, tem aí as suas quase 400 páginas, mas passa muito rápido porque a história é muito envolvente, é muito bonita, é muito triste. Eu chorei muito nesse livro. Depois eu assisti novamente ao filme, chorei também no filme, porque a história é linda, não tenho o que falar. É um livro que ficou no meu coração, e se você não conhece, olha, não perca tempo, leia e depois me conta a experiência que você teve, se você também gostou, o que você achou desse livro. E a 7ª e última leitura do mês de novembro foi este aqui, O Clube da Luta, de Chuck Palahniuk, que é um livro bem diferente do que eu costumo ler. Já tinha sempre curiosidade de ler esse livro, acabei vendo que ele estava disponível também no Kindle Unlimited e me interessei, estava sobrando ali um espacinho na minha agenda de leitura. Eu falei, vou encaixar dessa vez aí o Clube da Luta para conhecê-lo. Eu só tinha ouvido falar do Clube da Luta através do filme de 1999. Eu não assisti ao filme, mas eu sei do imenso sucesso que fez, que estrelava ali também o Brad Pitt, dentre outros atores famosos. E no livro ele conta a história de um personagem, um homem ali perto dos seus 30 anos, mas que a gente não sabe o nome desse personagem por uma boa parte da história. E ele é um homem que mora sozinho, ele tem o seu emprego, onde ele é gerente de uma concessionária, e ele tem a sua casa toda mobiliada, aquela vida perfeitinha, solitária, mas tudo dentro do que as pessoas almejam que seja a vida ideal para se viver. Até que ele começa... Você percebe ali que ele está insatisfeito com aquela vida dele. Até que um dia ele conhece um homem, um rapaz chamado Tyler, que é um exemplo de beleza, de ser forte, de ser tudo aquilo que chama a atenção das pessoas. E ele acaba se aproximando desse Tyler e eles começam uma amizade. E a partir desse momento, desse encontro com o Tyler, a vida desse nosso protagonista vai mudando. O apartamento em que ele morava, por exemplo, acabou pegando fogo misteriosamente. Teve um incêndio onde ele perdeu tudo e ele acabou indo morar com o Tyler numa casinha alugada ali, bem forreca ali. E eles acabam tendo esse convívio. Ele continuava trabalhando ali no seu emprego, e o Tyler é sempre descrito como aquele cara que quer provar para a sociedade que tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que a sociedade impõe como regra, não tem que ser daquele jeito, tudo pode ser diferente. E ele é aquele cara que
não anda na linha, vive fazendo coisas, vamos colocar suavemente aqui no vídeo, coisas erradas, e então ele acaba mostrando um outro lado da vida para o nosso protagonista. Eles, numa noite, inclusive, eles estavam num bar, e a hora que eles saíram desse bar, o Tyler falou pro nosso protagonista, ele fala assim, me dá um soco aqui na cara. E aí eles se batem ali, e dali surge a ideia de um clube da luta. Um clube que tem as suas regras, que não pode ser falado para as pessoas, você não pode convidar ninguém, enfim. Mas que é um clube onde os homens se encontram para se baterem, para se espancarem ali, como uma forma de se livrar de toda aquela pressão que essas pessoas têm na vida. E isso acaba atraindo muitas pessoas, muitos homens, onde o Clube da Luta acaba tendo uma sede e expandindo também filiais por toda parte. E a vida do nosso protagonista, por conta disso e por conta de várias outras coisas, acaba mudando. A história vai seguindo esse rumo, porém é um dos livros que tem um dos finais mais surpreendentes. Você não imagina que atrás de tudo que você está lendo existe uma outra coisa que eu não posso contar para vocês, senão para quem pretende ler futuramente vai perder a graça, mas você chega no momento do livro que você para e consegue entender o que está acontecendo ali e realmente a sua cabeça dá uma surtada, você fala, nossa, era isso então. Então, é um livro que eu gostei, apesar de ser, como eu falei no início do vídeo, um livro bem diferente do que eu costumo ler. Eu sei da importância que teve o Clube da Luta para aquela época, na década de 90, o quanto o filme em si gerou muitas mudanças, até na moda, influenciou diversas coisas, enfim. Vale a pena aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas influências que o Clube da Luta teve naquela época. As pessoas começaram a se vestir como Tyler, começaram a fazer coisas, começaram a existir clubes da luta mesmo até. Então é bem interessante nesse sentido. Não foi um livro assim que eu amei, porém eu acho que pelo final ali que ele apresenta pra gente, ele me ganhou bastante. Então vale a pena dar uma chance aí pro Clube da Luta. Ele é tranquilo de se ler, porém ele é pesado nessa questão assim de ser muito cru. Ele expõe ali uma realidade ali pesada até. Então vale a pena ser conhecido. Se você estiver no momento ali que você pode encarar aí uma leitura um pouco diferente, tenta ler Clube da Luta aí, que o final vale muito a pena. Eu gostei bastante. Essas foram as minhas leituras do mês passado, do mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta se vocês já leram algum desses livros, como foi a experiência de vocês. E se inscreva no canal se você chegou até aqui. Eu acho que você gostou desse vídeo também. Deixe o seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!